Voltamos com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o psicólogo da ONG Contato e o conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutor André Rangel. E na segunda parte do programa está anunciado aqui a juíza Raquel de Oliveira, que é candidata à presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, confirmadíssima, e estamos no aguardo da chegada de Sua Excelência para defender aqui o seu programa eleitoral para o próximo biênio. Mas, doutor André, 25 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns fatos para comemorar, por exemplo, redução da mortalidade infantil, atribui-se muito à vigência do Estatuto, à divulgação, e o expressivo aumento de ingressos de criança no ensino fundamental. Mas existem alguns desafios, né? Como, por exemplo, ainda, o senhor citou aqui, os filhos do Estado. Quem são os filhos do Estado? São justamente aqueles que os pais rejeitam ou que são abandonados pelas famílias e acabam sendo, aspas, adotados pelas medidas de acolhimento. Que se o ouvinte imagina que uma medida de acolhimento é acolhedora, está muito enganado, porque é uma medida de exclusão da convivência familiar e comunitária. A criança fica presa em razão de não ter uma família, fica privada da liberdade porque não tem uma família, porque não tem seus direitos fundamentais respeitados. Como os conselhos estão atuando no combate a essa exclusão social, doutor André? Pois então, acho que não posso deixar de falar, né, nesse momento tão grave da nossa política nacional, a discussão que se faz, né, acerca da redução da maioridade penal, né, doutor Ciro, porque vimos aí nas grandes mídias essa grande discussão sendo encaminhada de uma forma passional, né, se baseando única e exclusivamente no clamor que envolve os casos terríveis e dolorosos passados pelas famílias que sofrem perdas e situações muito dolorosas em relação a ações de atos infracionais, de alguns poucos atos infracionais cometidos por adolescentes em nosso país, e isso nós podemos comprovar estatisticamente, né? Os conselhos de direitos têm sido espaços e os fóruns da sociedade civil e as diversas manifestações sociais, né, de pessoas que trabalham nessa área há muito tempo, comprovam estatisticamente que os adolescentes compõem um número muito pequeno no campo da autoria do ato infracional, mas crianças e adolescentes têm um número muito grande na estatística da vitimação em relação a essa violação de direitos. Então, fala-se muito em redução de maioridade penal, mas nós temos, como o senhor estava assinalando, desde 90, o ECA agora completando 25 anos, nós não temos efetivamente a política de medidas socioeducativas desempenhadas e executadas como estão previstas na lei. Então, nós falamos da redução da maioridade penal, que diretamente altera, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse campo do ato infracional, mas nós não conseguimos até hoje cumprir as medidas socioeducativas como medidas de fato de educação, de focar o superior interesse do adolescente ali, as suas necessidades para o desenvolvimento, para a potencialização dos seus talentos, das suas competências, da educação, da saúde, da assistência e de tantas outras políticas que podem ser integradas para garantir o desenvolvimento desse adolescente de modo que ele não precise, não acabe se envolvendo por circunstâncias sociais e históricas em situações de ato infracional. Então, realmente, eu posso considerar que esse contingente de adolescentes, ele se encontra, de fato, ainda abandonado. O que nós lutamos muito, nós defensores dos direitos humanos de criança e adolescente, lutamos muito para que isso não ocorra, né? Para que realmente consigamos trazer essa discussão, ampliemos essa discussão para toda a sociedade, para pensarmos o quanto
enquanto que as políticas, e ao contrário do que muitos defendem, de que o Estatuto ele só preconiza direitos e não deveres para esses adolescentes, isso é um ledo engano. Eu convido todos a lerem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que numa primeira leitura vão identificar que ali estão previstos todos os deveres. O adolescente que comete ato infracional e que acaba tendo que cumprir medida socioeducativa de internação, por exemplo, ele permanece 3 anos internado, sem possibilidade de inclusive, regredir isso. Então, o que ocorre? Há muita desinformação, há muita intencionalidade na produção de subjetividade em relação a essa questão do ato infracional e tentando dar conta de outras mazelas sociais por uma via que não é uma via muito justa e muito correta. Doutor André, aqui a nossa jornalista Márcia Góes, sempre atenta aos nossos debates e sempre nos orientando, ela lhe dirige uma pergunta. Quando uma criança é adotada e os pais acham que a criança vem com dificuldade de ser educada de acordo com o desejo da nova família e eles querem devolvê-la, pode devolver a criança? Como é isso na cabeça dessa criança, mais uma vez rejeitada? E o senhor, como psicólogo, qual a análise que o senhor faz das consequências psicológicas para uma criança tão rejeitada? Obrigado, Marcinha, pela sua pergunta. É uma importante pergunta, um fato realmente que não é um fato incomum. Eu não me aventuraria a falar exatamente das consequências, porque são diversas, né? Nós não temos aí como... no que diz respeito ao ser humano, acho que a cada caso que precisa ser realmente avaliado, mas sem dúvida nenhuma é uma situação de muita fragilidade, mais uma situação de vulnerabilidade em que a criança é colocada, pois se que ela precisou sair, ter o seu vínculo rompido com a sua família de origem e finalmente, após um processo de habilitação que deva ser esclarecido aqui, ele é realizado pela equipe técnica do Juizado da Infância e Adolescência, esse trabalho junto à família, né, adotiva para fortalecer essa nova vinculação dessa criança, essa família, e depois de um certo tempo essa família resolve devolver, eu acredito, eu solicito aqui o auxílio, né, de quem tem mais competência para falar disso, eu acredito que pela lei, pela minha compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente, devolver não é possível. O que ocorre é que muitas vezes isso se dá durante o processo de adoção em que ele não foi concretizado, não é isso mesmo? E aí o que ocorre? Mas sem dúvida nenhuma, o que eu posso falar é do ponto de vista psicológico, né? Sem dúvida nenhuma, isso demanda mais um grande trabalho em relação àquela criança, mais uma grande vivência dolorosa, né, em relação a vínculo, a pertencimento, a acolhimento, a segurança afetiva, que são extremamente necessárias na vida de qualquer ser humano para se constituir como um sujeito de direito, um sujeito psicológico, um sujeito que consegue realmente garantir a sua saúde e pode fazer valer os seus desejos e lutar pelas suas conquistas, pelos seus anseios. Eu acho que isso promove uma instabilidade que vai demandar um cuidado. Agora, em relação às consequências, acho que a cada caso que nós poderíamos pensar que tipo de consequência. Só para esclarecer os nossos ouvintes e também a Márcia que fez a pergunta, é absolutamente impossível a devolução de uma criança após adoção. Uma vez sentenciada a adoção, é filho como biológico. É possível a rejeição de um filho adotado, como é possível a rejeição de um filho biológico, com as consequências, a responsabilização dos pais, a obrigação de pensionar, né, o ressarcimento do dano causado à criança, tudo isso a lei prevê. Mas o que é comum, que foi mencionado aqui, é que durante o processo de adoção, quando aquela criança está num estágio de convivência, é como se fosse um namoro. O namoro pode dar certo, pode não dar certo. Então, durante esse estágio de convivência, aí é que há essas devoluções, porque não há uma interação entre a família que pretende a adoção e a criança pretendida. Isso é possível e acontece com mais frequência. Mas uma vez adotada, isso é absolutamente impossível. A adoção vincula como vincula a
a própria gestação e o próprio nascimento, a própria filiação biológica. Então, só para que os ouvintes entendam a diferença. Não há devolução de criança adotada, não pode haver. Mas a Virgínia nunca mais tinha feito pergunta. Pois é, a Virgínia da Gávea, saudades dela. Ela faz aqui uma pergunta, que é o doutor André. Ela diz assim, vamos supor que um adolescente prestes a completar 18 anos, é sempre aquela história da redução da maioridade penal, o exercício que as pessoas fazem, o exercício do ódio, eu chamo isso, Virgínia, do exercício do ódio, né? As pessoas que querem porque querem a exclusão de qualquer maneira. Vejam o exemplo da Lagoa. O exemplo da Lagoa vai se transformar numa escola... Exatamente. De base. Escola de base. É o exemplo da Lagoa, a precipitação do julgamento da Lagoa, conduzido pelo ódio coletivo, vai ser uma repetição da escola de base. A mídia, né? No papel. A mídia naquele papel de persecução. Exatamente. Né? Eu quero um negro para poder botar no Pelourinho. Tem que botar um negro do Pelourinho. De plantão. Aí ali eram 3, né? 3 se apresentaram. Tinha que ser negro, não podia ser branco, não podia ser maior de idade. Dentro do contexto tinha que ser menor de idade e tinha que ser preto. Então, escolheram, Pelourinho, tá lá. As histórias vão aí, continuam. Vamos para os próximos capítulos. Mas a Virgínia pergunta assim, prestes a completar 18 anos, comete um crime que a vítima morre. Como será punido? Por quanto tempo, doutor André? A pergunta que faz aqui a Virgínia. Virgínia, você dessa vez foi má, hein, Virgínia? Mas tudo bem. Pois é, eu ressalto aqui, eu vou fazer uma problematização da própria pergunta, né? Eu fico muito incomodado, assim, mas não fico surpreso, porque o que a mídia vem divulgando por aí, as grandes mídias, divulgando sem fazer o devido debate, é esse ardor pela punição, né? Por que a gente primeiro pensa na punição? Por que a gente não pensa na proteção? Por que a gente não pensa no cuidado? Por que a gente não pensa no papel das políticas públicas para entender que história de vida aquele adolescente teve, né? O que produziu, o que o levou a um fato terrível como esse, de cometer um assassinato? Porque, de imediato, o que se pensa são nos efeitos, né? Parece que a nossa sociedade está instituída de tal modo que somente a medicalização e a punição e a judicialização são os caminhos. Mas e o papel, aí isso muito me incomoda, porque como representante das ciências humanas, como um profissional que durante 20 anos sempre atua em políticas públicas sociais, e de direitos, promovendo direitos humanos de criança e adolescente, o que me incomoda é que não há espaço por uma discussão, por um entendimento de que contexto vem, que história de vida tem, qual é a história familiar desse adolescente, que vínculos afetivos foram possíveis para levá-lo até ali. O que se pensa é imediatamente uma punição. Agora, eu não vou me alongar, o que eu convido todos é conhecerem de fato o Estatuto da Criança e Adolescente e lerem, estudarem o Estatuto. Ali na temática, no capítulo referente às medidas socioeducativas, ali estão todas, eu não vou repetir o Estatuto, eu convido a leitura do próprio. Ali estão todas as medidas possíveis para um processo de socioeducação, mas a sociedade parece que não está preocupada com a socioeducação. Mas, André, acho que você colocou a questão. E por que a punição, o encarceramento, é a única política pública que se pensa? Porque a gente não está pensando em irresponsabilidade. Uma amiga minha falou assim, olha, na Alemanha, a responsabilidade penal é 14 anos. Assim, encarcera aos 14 anos? Não. Menos de 14 anos é travessura de criança. Com 14 anos pratica um ato destes, um ato violento, né, uma transgressão, um ato tipo de crime, chama atenção para uma política para a reeducação desse adolescente. Então, é responsabilização, como nós já temos, né, a responsabilização. Porque aqui é 12 anos, lá é 14. Não, aqui é 12. Chama atenção para a responsabilização e para o desenvolvimento de uma política para poder encaminhar, reeducar e redirecionar a vida, né, do adolescente. Esse não tem encarceramento. A ideia é, assim, olha, o encarceramento nem, né, para os adultos. A ideia de encarcerar na Alemanha, né, encarcera também, em casos X, né, determinados, encarcera também. Mas a ideia não é do encarceramento em primeiro lugar. Aqui parece que a única política existente é encarceramento, que é cara pra caramba. Né, um preso custa R$3.500, tá até mais um pouco agora. Né, é caro isso. Corrija-me se eu estiver errado. Educação em tempo integral seria R$500. Corrija-me se eu estiver errado. Porque o que a sociedade quer
é diminuir o crime. Todo mundo diz, nós vamos continuar a aguentar estes assassinatos, etc. Pois bem, com ou sem a menoridade penal sendo alterada, não adianta nada. As mortes vão continuar. E talvez até agravadas. Exato. Até porque quem entra no sistema, sai do sistema. E se não sair melhor, vai sair pior. Eu acrescentaria até que a sociedade quer não só diminuir o crime, como quer diminuir a violência. Todos nós queremos. Mas não é dessa forma pelos efeitos, né? Não é pelas efetuações. Porque em nenhum momento a sociedade ficou preocupada com as violências sofridas por aquele adolescente ou por qualquer outro adolescente que chegue a cometer ato infracional durante todo o seu período histórico, né? As violações que ele possa ter sofrido quando ele foi... Eu estou repetindo, não estou falando exatamente de um adolescente específico, mas de histórias que eu conheço, onde esses adolescentes, até chegarem a cometer atos infracionais, eles passaram pela exclusão da escola, evasão escolar, por vivências provavelmente vivências de violência intrafamiliar, onde seus pais também não puderam ser atendidos e serem acolhidos em políticas públicas de saúde, frustradas, adoções frustradas. São diversos aspectos psicossociais que vão produzindo ao longo de uma história de vida violências. E aí quando aquele adolescente comete uma violência grave como aquela, aquele parece que é um único retrato, parece que a história do adolescente começou ali, naquele momento, né? Como se aquele fosse o maior ato. E as violências que vêm historicamente sendo produzidas na vida de dezenas, de milhares de adolescentes desse país. Aliás, a entrevista aqui com o doutor André Rangel, psicólogo da ONG Contato e conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, mostrou bem isso aí. Nós temos uma lei há 25 anos que não foi efetivada. Quer dizer, se nós efetivarmos essa lei, então nós temos que pensar, a sociedade tem que pensar numa proposta, numa agenda positiva. Ou seja, vamos garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes para que eles depois, como consequência da negação desses direitos, não cometam violência. Não foi isso que o senhor falou, doutor? É isso, é por aí. Né? Ao invés de nos preocuparmos com os efeitos disso, vamos nos preocupar como estão sendo as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da criança e adolescente. Não podemos esquecer que até os 18 anos, como preconiza o ECA, criança e adolescente é um ser humano em situação peculiar de desenvolvimento. É um sujeito de direitos. A gente precisa pensar como esses direitos estão sendo garantidos ao longo de sua história de vida. E isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, mas sobretudo do Poder Judiciário. E na segunda parte do nosso programa nós vamos debater sobre isso com a juíza Raquel de Oliveira, que é candidata à presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, um cargo de direção com grande responsabilidade, com a liderança sobre os magistrados do Rio de Janeiro, e nós vamos debater com a doutora Raquel quais são as suas propostas, qual é o fundamento da sua candidatura. Ela já se encontra aqui prestigiando o nosso programa, já está aqui nos nossos estúdios, mas nós vamos agora a um intervalo e anuncio o jornal Manchete 760, edição das 11 horas, com a apresentação de Enio Paes.